Olá amigos, aqui quem fala é o professor Cláudio. Vamos iniciar aqui mais uma aula de CATIA. Na aula de hoje iremos aprender aqui um assunto que é muito importante e muito procurado aqui entre os alunos e usuários de CATIA. Mesmo aqueles que já usam CATIA já há algum tempo, às vezes ainda tem dúvida com relação a esse assunto, que é como determinar a direção e o sentido da peça, certo? Deixa eu iniciar aqui uma sketch. Certifique-se que a primeira janela do seu CATIA está fechada, para depois vir aqui em Start, Mechanical Design, Part Design. Certo, dando OK na janela do New Part. Qual plano escolher para fazer determinada peça? Eu desenvolvi 3 métodos para poder resolver esse problema. Bem, desses métodos que eu criei aqui, galera, o primeiro método é o método visual, certo? O método visual como é? O método visual é o seguinte: neste método nós visualizamos a inclinação da peça e dos planos, e o sentido da direção normal ao plano. O que é sentido normal ao plano? Direção normal ao plano. Normal ao plano corresponde a um ângulo perpendicular, isso é, ângulo de 90 graus ao plano. Então aqui eu tenho esse plano aqui, esse aqui está branquinho, e eu tenho essa direção aqui. Essa linha ela está com uma inclinação de 90 graus para esse plano, certo? Isso seria a direção normal. Tá? E toda a extrusão que você faz, ela é normal ao plano. Quando você cria uma sketch e faz a extrusão, ela sempre vai ficar 90 graus ao sentido da sketch que você criou. Isso é, sentido ao plano que você criou, né, a sketch. E, bom, como classificar esses planos com relação à sua inclinação? Aqui eu tenho algumas separadamente os planos na perspectiva inicial e na perspectiva isométrica. A perspectiva inicial, pessoal, é aquela perspectiva quando você inicia aqui a tela. A isométrica é que quando você clica nesse comandinho aqui, esse cubinho azul aqui, aí você fica na perspectiva isométrica, certo? Então, o plano XY, como que eu classifico ele? É um plano que fica deitado, sua sketch ou seu sólido vai ficar deitado, virado para cima. O YZ, em comparação com o primeiro, ele fica em pé. Em pé como? Virado para a esquerda. E o ZX fica em pé, só que virado para a direita. Falando assim, pode não fazer muito sentido, mas vamos ver aqui alguns casos. Aqui no caso de extrusão, qual é o plano? Observe bem o perfil. Repare que alguns dos perfis aqui estão deitados e em pé, então dá uma olhada aqui em cada um, nesse e nesse, e me diga qual é o plano, seguindo aquele critério que eu coloquei agora há pouco. E aí, descobriu qual plano cada um deles é? Bom, vamos vir aqui com a resposta. Esse aqui está em pé, virado para a esquerda, então é o YZ. Esse aqui está deitado. Esse aqui foi o mais fácil de decidir. Quando está deitado é o XY. E esse aqui é o YZ, porque ele está em pé, virado para a direita. Bem, agora vamos ver um caso de revolução. Muito bem, verifique aí, observe a sketch e o sólido e me diga qual plano foi usado para fazer tal sketch e tal sólido. Muito bem. Então, olhando aqui o X, esse primeiro aqui, né? Está na cara que é o XY, porque a sketch está deitada. Observe que o plano, selecionando aqui o plano, fica mais fácil de enxergar. O perfil está deitado, a extrusão, a revolução está indo para o sentido de cima. Aqui está em pé, sketch, e a extrusão, a revolução, está indo para o lado direito. Então, o ZX. E aqui, mesma coisa, só que está para o lado esquerdo, então YZ. Beleza. Esse método aqui, pessoal, ele não é muito preciso. Eu sei que pode estar gerando um pouco de confusão, certo? Foi o método que nós aprendemos aqui ao longo do curso, na segunda aula. E, bom, agora vamos aprender aqui o próximo método, que é um pouco mais preciso. Segundo método, eixos horizontais e verticais. Neste método, nós comparamos a direção dos eixos horizontal e vertical das nossas sketches e as arestas do sólido,
Do sólido, digo as arestas da peça, tá? Com os eixos X, Y, Z da bússola, o compass, para definir o plano certo. Então, pessoal, quando você vai fazer, você vê aqui um desenho e você precisa fazer ele, a primeira coisa que você pensa é no perfil que você vai desenhar. Vou pensar no perfil, vou pensar aqui quais são as linhas horizontais e verticais. A linha inclinada não influencia, mas a linha horizontal e vertical pode nos ajudar a definir o plano que a gente vai usar. Certo? Nós temos que comparar essas arestas aqui. Eu sei que essa linha essa corresponde a essa. E eu tenho que comparar aqui com o X, Y e o Z. Certo? Qual aresta aqui é o X, qual aresta é o Y, qual aresta é o Z e assim vai. Isso vale tanto para o caso de extrusão quanto no caso de revolução. Só que na revolução, lembre-se que você faz o perfil pela metade. Você não desenha o perfil inteiro. Tá vendo? Pela metade. Mesma coisa, vai ter as linhas horizontais e verticais. Então, vamos ver aqui um exemplo. Assim, antes do exemplo, observe aqui a bússola. Essa aqui é a nossa bússola, ou compass, como Katia chama. A bússola, ela tem o sentido no eixo X, Y e Z. Certo? X, Y e Z. Nós temos aqui 3 eixos para definir o sentido da minha peça. Para definir o sentido, a direção da peça e dos planos. Certo? Tem uma bússola aqui no canto superior direito e tem uma bússola no canto inferior esquerdo. Elas têm funções diferentes. Essas funções a gente vai ver melhor ao longo do curso. Eu já falei algumas, né? Mas ao longo do curso falarei das demais. Então aqui eu tenho a bússola em perspectiva original, perspectiva isométrica e a mini bússola do canto. E qual que é a dica? A dica é você pegar aqui as arestas e comparar elas com os eixos, né? E comparar com as arestas da sua peça. Qual aresta corresponde ao eixo X? Qual aresta corresponde ao eixo Y? Qual aresta corresponde ao eixo Z? Você tem que ter essa pegada de enxergar qual aresta está paralela a qual eixo, certo? Aqui nós estamos já destacando aqui um exemplo bem simplesinho, quem é X, quem é Y e quem é Z. Então eu tenho que enxergar isso. Mas como vou enxergar isso? Vamos ver aqui esse exemplo. Observe a peça. É uma peça formitada desse jeito aqui, em papel. Só imprimiu um desenho, mandou para mim aqui ela em isométrica desse jeito. Eu sei que eu vou ter que traçar esse perfil aqui e fazer uma extrusão. Já sei quais são as minhas linhas horizontais e verticais. E eu defini aqui esse cantinho aqui, o canto inferior esquerdo, como ponto de origem. Agora o que eu tenho que enxergar? Eu tenho que enxergar aqui os 3 eixos principais. O X, o Y e o Z. Tenho que enxergar eles na minha peça. Sabe o que seria legal fazer? Pegar essa bússola e jogar na peça. Como assim? Desse jeito, ó. Observa aqui. Agora imagina a bússola bem em cima do seu ponto de origem. Foi o que eu fiz aqui, eu joguei a bússola ali. Agora eu tenho que definir esta aqui, que é a minha linha horizontal, que apareceu também a horizontal vertical. Essa linha horizontal aqui corresponde a qual dos meus 3 eixos? E a linha vertical? A linha vertical corresponde a qual dos meus 3 eixos? Olha aí o desenho e me diga. Isso aí tá fácil, né? Então, aqui, o meu eixo horizontal corresponde ao eixo Y. O eixo horizontal é paralelo ao eixo Y. E o eixo vertical, paralelo ao eixo Z. Logo, vou usar o plano YZ. Certo? Vamos ver aqui um outro caso. Vamos ver esse aqui agora. Olhando aqui no meu desenho, ele está desse jeito. E eu sei que eu vou ter que traçar um perfil equivalente a essa vista frontal aqui para gerar aqui o meu sólido. Mas qual plano eu vou usar? Observe que dessa vez eu não usei um dos cantos do desenho para pôr ponto de origem. Eu botei ele bem no meio aqui dessa linha, certo? Então, assim que eu identifico quem são os eixos, eu tenho que pegar essa bússola e jogar aqui na minha peça. Tá vendo? Mas essa linha não está em cima dessa aresta. Como é que eu vou saber? Não está em cima, mas ela é paralela. Então, eu tenho que enxergar quem são essas 3 linhas aqui
e quais estão paralelas aos eixos que compõem a minha linha horizontal do meu perfil e a linha vertical do meu perfil. Observa aí para mim e me diga quem é quem. Quem é o eixo horizontal, quem é o eixo vertical do seu perfil. Tudo bem, vamos ver a resposta. O seu eixo horizontal corresponde ao eixo X, ele é paralelo ao eixo X. E o seu eixo vertical, ele é paralelo ao eixo Z, certo? O Z geralmente é o mais fácil de distinguir dentre os três eixos. Então eu vou usar o plano ZX, certo? Esse é o plano que eu vou usar para criar minha sketch. Muito bem, agora vamos ver aqui um caso de revolução. O conceito aqui também vale para revolução, só que eu tenho que ficar um pouco atento às arestas horizontais verticais do meu perfil. No caso aqui, eu sei que eu não posso desenhar o desenho inteiro. Como assim? Lembre que é metade do perfil aqui. Eu não vou pegar essa vista frontal inteira, certo? Vou traçar aqui só o contorno externo dela. E no meio aqui vai ficar a linha, o eixo. Eu não vou pegar o outro lado do eixo. Lembre da regra do exercício de Shaft. De um lado do eixo tem desenho, do outro lado do eixo não pode ter desenho, ok? Então, aqui é o meu ponto de origem. Defini aqui como sendo ponto de origem. Agora eu tenho que ver quais arestas são paralelas a quais linhas da minha bússola. Quem é a minha linha horizontal e quem é a minha linha vertical. Observa aí para mim e me diga. E aí, descobriram? Muito bem. Então, as minhas linhas horizontais correspondem ao eixo X. E as minhas linhas verticais correspondem ao eixo Y. Tá, pessoal? Repare que a peça está deitada. Isso lembra um pouco aquela dica do primeiro método. Quando a peça está deitada, ela está no XY. Certo? Agora, vamos para o próximo. Olhando agora aqui, a primeira coisa que tem que fazer é enxergar a posição dos três eixos. X, Y, Z. Quem é quem? Lembre de botar a bússola dentro aqui da sua peça. Né? E agora, eu sei quem são minhas linhas horizontais, eu sei quem são minhas linhas verticais. Tenho que imaginar aqui o meu perfil aqui. E o que eu vou descobrir? Uma coisa é certa, pessoal. O eixo horizontal aqui do meu perfil, ele passa pelo X. Como assim? Vamos visualizar de outra forma. O eixo horizontal, em comparação com os três eixos aqui, o eixo horizontal é o que eu mais sei distinguir aqui. Ele passa pela peça aqui, mas eu tenho duas possibilidades de fazer essa peça. É aí que tá. Vocês devem ter pensado, mas poderia ter sido no outro. E é isso mesmo. Eu tenho duas possibilidades diferentes de fazer esse perfil. Ao invés de pensar nele como uma revolução completa, vamos pensar aqui em uma revolução de 180 graus. Porque com essa aresta aqui vai ficar mais fácil de discernir isso. Então eu sei que passa pelo eixo X, e eu posso fazer ele em pé, desse jeito aqui. Ou eu sei que ele passa pelo eixo X e eu posso fazer ele deitado, desse jeito assim. Então agora eu pergunto, se fizesse desse jeito, seria qual plano? Se eu fizesse desse jeito aqui, seria qual plano? Qual que é o plano da esquerda, qual que é o plano da direita aí? Muito bem. Então, agora aqui está a resposta. Certo? Quando ele está para cima aqui, eu sei que é o eixo Z. Então aqui eu já sei que eu já tinha o eixo X, agora eu sei que é na vertical o eixo Z. E aqui o eixo vertical dele seria o Y, porque ele está deitado. Certo? Beleza. Essa peça aqui, nós fizemos ela imaginando ela como
uma peça, o perfil dela sendo deitado. Quando eu digo perfil deitado, né, eu digo perfil assim. Agora imagina que o perfil dela estivesse em pé. Vou imaginar o perfil dela em pé, desse jeito aqui, ó. E aí, como é que vai ficar agora? Imaginando o perfil dela em pé. Qual é o eixo mandatório aqui? Esse eixo vertical aqui dele corresponde a qual dos três eixos aqui? Observe aqui a perspectiva dele. O eixo vertical do meu desenho. O horizontal ainda não, mas o eixo vertical, me diga. Qual que ele é? É o X, é o Y ou é o Z? Ele seria o eixo Z, certo, pessoal? Então, nesse perfil aqui que eu criei, não importa qual plano eu for pegar, para ficar nessa perspectiva, o eixo vertical é o Z. Agora eu tenho que enxergar as diferentes possibilidades. Para enxergar melhor, vamos imaginar que ele não é uma volta completa. Vamos imaginar que ele é 180 graus de rotação. Então, ou ele vai ficar nesse sentido, com o eixo Z sendo vertical, ou vai ficar nesse sentido, com o eixo Z também sendo vertical. Aí eu pergunto, nesse primeiro caso, qual plano é? E nesse segundo caso, qual plano que é? Muito bem, então vamos para a resposta. Beleza, pessoal. Então, como eu falei, o eixo vertical dele já sabia que era o Z. Nesse aqui, o eixo horizontal é o Y, certo? Só comparar aqui com a bússola. Eu vejo que essa linha aqui é o Y. E eu vejo que aqui, nesse caso aqui, o eixo horizontal é o X. Então, nesse plano aqui é o YZ e nesse aqui é o ZX. Se a volta é 360 graus, pessoal, uma volta completa, tanto faz pegar o primeiro quanto o segundo. Tanto faz. Porque a perspectiva vai ficar igual, ambos giram em torno de Z. Mas quando não é uma volta completa, quando é aberto, seja 180 graus ou qualquer outro ângulo, aí vai fazer diferença selecionar o plano correto, tá? Quer dizer, vai fazer diferença pegar um ou o outro. Bem, agora vamos para o terceiro método. O terceiro método para você definir a direção e de sentido da peça. Aqui o terceiro método é a direção de extrusão. Neste método, nós observamos o eixo responsável pela direção da extrusão do sólido e utilizamos o plano que não contém esse eixo. Como assim não contém? Olha, você vai ver, aqui eu tenho que ficar de olho no sentido da extrusão. Esquece horizontal, vertical, esquece essas coisas. Eu tenho que me preocupar com a aresta ou com a referência de direção da extrusão. Vai ficar mais claro isso? Vamos observar essa peça aqui. Me deram essa peça com os desenhos, vou fazer o desenho dela, certo? E o que eu estou pensando? Vou pegar essa face frontal aqui, vou desenhar essa face frontal e vou fazer o valor de extrusão. Essa aresta aqui, essa aqui que eu estou passando o mouse, é a aresta da extrusão, certo? E uma extrusão de 30 graus que eu vou fazer aqui. Então, eu criei essa sketch, eu defini esse canto aqui como sendo meu ponto de origem, e eu tenho aqui o meu sólido. Para ele ficar desse jeito, eu vou ter que jogar minha bússola aqui e comparar com as arestas. Mas agora você não vai ficar caçando horizontal ou vertical. Esquece o horizontal ou vertical. Ao invés de você se preocupar com o horizontal ou vertical, você vai se preocupar com essa linha aqui. Tá vendo essa linha? Você concorda comigo que essa linha é paralela a essa, a essa, a essa e a essa? Essa linha aqui é paralela àquela. Então essa aqui é o meu sentido de extrusão. Qual que é o meu sentido de extrusão? Compare aqui com a bússola e me diga. O meu sentido de extrusão vai ser aqui no eixo X, certo? Essa linha aqui corresponde ao eixo X, mas entenda que não é só essa linha que é a extrusão aqui. Todas as arestas estão paralelas ao eixo X, tá? Agora que eu sei que a minha extrusão está no eixo X, eu tenho que fazer essa sketch aqui. Essa sketch aqui, eu tenho que fazer ela no plano que não tem o eixo X. Qual o plano que não tem o eixo X?
plano YZ. Beleza? Então, eu tenho que pegar o plano YZ, traçar esse sketch para ter uma perspectiva igual a essa aqui. Beleza? Vamos ver o próximo caso. Aqui agora eu tenho essa peça. E essa peça, pessoal, no exercício anterior eu até conseguia fazer o esquema do horizontal vertical. Por quê? Porque eu tenho aqui uma linha horizontal e vertical no meu perfil. Mas nesse aqui não tem. Como assim? Como que eu vou fazer essa peça? Eu pretendo fazer ela fazendo um círculo. Vou traçar um círculo, diâmetro de 50, e vou fazer uma extrusão. Para começar ela, é assim que eu vou começar a fazer esse cilindro com esse furo aqui. Certo? Então eu preciso dessa sketch e eu tenho que selecionar um dos planos aqui. Mas não tem a linha horizontal vertical, isso aqui é um círculo. Não tem arestas verticais e horizontais para eu comparar aqui com a bússola, não tem. E agora, como é que eu vou saber? Seguinte, ainda assim você tem que pegar a bússola e jogar aqui. Joga ela aqui e você vai ter que decidir qual dessas três arestas, escolher qual dessas três arestas corresponde à sua extrusão. Observe o sentido da extrusão. Tá vendo essa linha aqui? Olha, se eu jogasse aqui também, ó, tá vendo que tem uma linha? Imagina essa linha aqui. Essa linha e compara ela com a sua bússola. E aí, qual desses três eixos aqui corresponde a essa linha aqui, esse sentido de extrusão aqui dessa linha? É o eixo Z, certo? O eixo Z corresponde ao meu sentido de extrusão. Já que o eixo Z corresponde ao meu eixo de extrusão, né, a sentido que para onde se propaga a minha extrusão do meu sólido, então qual é o plano que não tem o eixo Z? Os três planos aqui, qual que não tem? XY. XY é o plano que você vai fazer essa sketch do círculo para fazer a extrusão. Ah, mas e esse furo aqui? O furo eu vou ter que fazer depois. O furo eu vou ter que criar uma outra sketch. Eu vou ter que criar uma sketch dessa em um desses três planos. Repara que aqui eu deixei visível o nosso círculo, certo? Para enxergar melhor o sentido do furo. Mas eu não sei fazer furo no CATIA ainda. Tudo bem, mas eu quero só saber o sentido de extrusão dele. Porque ele tem um sentido, uma direção. Essa direção é paralela a um desses três eixos. Então você vai olhar aqui para mim e vai dizer para mim qual desses três eixos é o eixo que está se propagando o sentido desse furo. Qual é o eixo? Vamos usar o eixo Y. O eixo Y é paralelo ao sentido de extrusão desse furo, certo? O eixo Y. Qual plano que não tem eixo Y? Qual o único plano que não tem Y aqui desses três? ZX, certo? Então, pessoal, esse método aí do eixo, lembra que ele só serve para extrusão. Eu estou desenvolvendo outros métodos aqui, tá? Mas futuramente a gente vai ver melhor sobre isso. Por enquanto, são esses três métodos que eu preciso que vocês aprendam. O método visual, o método visual, o método dos eixos horizontal vertical e o método da sentido de extrusão. Eu vou falar sobre isso mais vezes ao longo do nosso curso. Na próxima aula eu vou ensinar como você mudar uma sketch de lugar. Se você fizer uma sketch no lugar errado, como mudar ela de plano. Tá bem? Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra gente. Se inscreva no canal. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço e fiquem com Deus.